prédio, e nem pela quantidade de gente, mas é pela visão que ela tem. E uma igreja celular, uma igreja do avivamento, ela tem visão de nações. A igreja pode estar no Campo Belo, pode estar no São Fernando, mas ela é uma igreja das nações. A gente quer fazer discípulo até os confins da terra. Então é uma visão muito grande de alcançar onde Deus nos permitir abrir portas e levar o Evangelho e frutificar abundantemente. Então isso é uma visão grandiosa. E uma igreja que tem uma visão dessa, um pastor que tem uma visão dessa, não é pequeno. A igreja não é pequena. Amém? Então graças a Deus por poder estar aqui nessa grande igreja, não é mesmo? Vendo o projeto aí da igreja do São Fernando, mas do São Fernando para as nações também, em nome de Jesus. Alcança até a Bahia, as nações, né? Envolve até a Bahia. Os confins da terra estão um pouco para lá da Bahia ainda, né? Mas que bênção, a gente tem essa disposição de alcançar o máximo de pessoas para Jesus. Lá na igreja nossa, Vida Nova, você sabe que nós temos gente da nossa igreja que mora na rua da sua igreja. Tem gente da nossa igreja que mora aqui, mas foi ganho lá, você nem queira trazer para cá. Não, nós temos ética. Ninguém toma discípulo de ninguém. Deve ter aí, só em Campinas, nós devemos ter assim umas 600 mil pessoas sem Jesus. Sem contar que deve ter aí, sabe lá quantos milhares e milhares de crentes afastados das igrejas. Não precisa tirar crente de outra igreja, ainda mais da igreja. Deixa o irmão congregar. Porque nós não somos igreja de um bairro, nós somos igreja das nações. Então vocês vão ter a oportunidade de ter gente de longe também da igreja de vocês. Até de outras cidades. Porque nós não estamos limitados ao bairro. Não é mesmo? Então tem gente aqui mesmo, da igreja que mora por aqui, e em muitos outros bairros. Nós temos gente da igreja lá que mora em outras cidades, também aqui da região metropolitana. Graças a Deus, você verá isso também acontecendo. Nós temos grandes planos para Deus. Sim, você mede uma igreja pela visão. E visão, o que é a visão da igreja? A visão da igreja é o discernimento do que Deus quer de nós. Aonde Deus quer nos levar. O que Deus quer dessa igreja. E a nossa visão que Deus nos dá é uma visão de que Deus quer nos levar para um grande rebanho. Esse ano lá, nós temos a meta de passar de 500 células e casas de paz durante o ano. 500 células e casas de paz. E o projeto é evangelizar milhares e milhares de pessoas. E estamos lá, nessa empreitada, com a igreja toda convocada a fazer jejum. Essa é a terceira semana que nós estamos numa campanha de jejum e oração. 90 dias de oração, prostrando os joelhos e orando pelo menos 3 vezes ao dia. Tá? Toda a igreja lá convocada, até as crianças, a estarem envolvidas nesse projeto. Usando todas as armas que Deus nos dá para vivermos a visão de Deus. Outra coisa importante que é bom você lembrar. A igreja não é pequena, ela tem uma grande visão, mas uma visão impossível para homens. O que Deus nos faz sonhar é com coisas impossíveis, que só o Deus do impossível pode fazer, na base da unção. Então, a visão nos leva a buscar mais a Deus e a depender da unção de Deus, para alcançar vidas, as vidas pelas quais Deus se importa. Amém, amém? Coisas não são as mais importantes para Deus. Vidas são importantes. E quando você se importa com as vidas, Deus libera também coisas. E você nunca troca Deus pelas coisas. Deus continua sendo absoluto na sua vida. Amém, amigo? Graças a Deus por estar aqui então nessa igreja, onde eu já estive visitando, mas não em culto. É uma honra poder hoje estar ministrando aqui. Também de poder estar nesse dia histórico do envio de vocês para
para começar um novo projeto, não é mesmo? Conhecendo também o pastor Neto e a sua esposa que está ali, né? Aquele menino é seu filho também, olha aí que bênção. Essa menina também, olha aí que bênção, família linda, graças a Deus. Eu não estou com a minha esposa aqui porque ela ficou lá na igreja dirigindo a reunião de oração e tem um discipulado agora com uma das pastoras da nossa igreja. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas 13, verso 22. Lucas capítulo 13, verso 22. Quero repartir uma breve palavra com você. Treze, 22. Diz assim: depois, Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Verso 27, ele diz novamente: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos os que praticam o mal. Haverá choro, verso 28, e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Amém, amém. Amém. Alguém perguntou para Jesus: são poucos os salvos? São poucos os salvos? E Jesus, respondendo essa pergunta, ele diz assim: esforcem-se por entrar pela porta estreita. Para uma pessoa ser salva, ela tem que se esforçar por entrar pela porta estreita. O que significa se esforçar por entrar pela porta estreita? Porque nossa função é ganhar pessoas para Jesus. Ganhar significa levá-las à salvação. Vir à igreja, trazer gente na igreja e encher a igreja, não representa a nossa missão. Nossa missão é ganhar as pessoas e que elas sejam salvas, e discipular essas pessoas, treiná-las, tendo sido consolidadas na fé, e depois levá-las a se multiplicarem, a ganhar outras pessoas também para Jesus, fazendo-as discipuladoras também. Mas para alguém ser ganho, tem que entrar pela porta estreita, com esforço. E o que significa isso? Eu tenho ministrado lá na Igreja Batista Vida Nova, desde o mês passado, sobre arrependimento. Arrependimento é uma palavra muito importante na Bíblia, muito importante. Jesus pregava arrependimento. O Evangelho de Jesus Cristo é a mensagem do arrependimento. Quando foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre é importante, é necessário, é crucial arrepender-se dos seus pecados? Essa é a mensagem de Jesus. Você é pecador contra Deus. E o único jeito de você resolver esse problema com Deus chamado pecado é se arrependendo. E arrependimento é uma palavra tão importante, que precisa ser bem entendida pela igreja. Ninguém entra pela porta estreita sem arrependimento. Se você não se arrepender dos seus pecados, você fica do lado de fora da porta. Em João capítulo número 10, Jesus fala 3 vezes sobre essa porta. A porta da salvação, por onde se entra através de arrependimento. 3 vezes. Em João capítulo 10, verso 1, ele fala assim: eu asseguro a vocês
que é aquele que não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Você conhece algum ladrão e assaltante por aqui? Nem faz questão, né? Que Deus tenha misericórdia. Jesus fala de ladrão e assaltante, quem não entra pela porta das ovelhas. Em João capítulo 10, verso 7, ele diz: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. E em João capítulo 10, verso 9, ele diz de novo: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Então, quem é salvo? Quem entra pela porta estreita. E a porta estreita é o próprio Senhor Jesus. Mas para entrar por essa porta é preciso entender a cruz, é preciso arrepender-se dos seus pecados. A salvação é para quem encontra Jesus e se arrepende dos seus pecados. Ele é a porta estreita. Amém, amigo? E a salvação significa arrependimento, que na Bíblia, arrependimento é mudança de vida, a partir da mudança de mente, mudança de opinião, mudança de paradigmas, mudança de pensamento. Interessante, Jesus diz assim: quem não entra pela porta é ladrão e assaltante. Será que nós temos algum ladrão e assaltante aqui nessa noite? Não tem muita gente aqui. Mas será que tem algum ladrão e assaltante aqui nessa noite? Quem não entra pela porta das ovelhas é ladrão e assaltante. Mas como assim? Eu não sei se alguém já te chamou de ladrão. Ou se você já se sentiu vigiado por aqueles seguranças de lojas. É tão desagradável, não é? Parece estar desconfiando de você. A gente não gosta que ninguém desconfie da nossa idoneidade. Mas Jesus diz: quem não entra pela porta é ladrão e assaltante. Irmãos, por que ele chama de ladrão e assaltante quem não é salvo? Só tem um jeito de não ser ladrão e assaltante: entrando pela porta, se arrependendo dos seus pecados. Todas as pessoas que não são salvas são ladronas e assaltantes. Por quê? Porque estão roubando Deus. Todos nós somos criados por Deus, amém? Amém. Alguém aqui não foi criado por Deus? É fruto de outro. Todos fomos criados por Deus. E Deus nos criou para quê? Deus nos criou com um propósito: de vivermos para o louvor da glória dele. Enquanto você não conhece Jesus e não entrega a sua vida para Jesus, você está roubando de Deus o quê? A glória, o louvor e a adoração. Todos nós fomos criados por Ele e para Ele. Todos nós fomos criados por Ele e para Ele, para louvar, para adorar, para glorificar. Enquanto não entra pela porta, você não encontra a razão da sua existência. Enquanto você não entra pela porta, que é Jesus, você, aos olhos de Deus, é ladrão, é assaltante, está roubando de Deus, está vivendo sem propósito, está vivendo a vida que Deus te deu, está vivendo na terra que Deus criou, sem dar glórias, sem dar louvor, sem dar honra àquele que merece toda a glória, todo louvor e toda a honra. Amém? São poucos os que são salvos? Pois essa pergunta, ela nos perturba. E o nosso esforço, nós que já entramos por essa porta, é queremos que mais e mais pessoas deixem de roubar de Deus e se rendam a Jesus como Senhor e Salvador. Amém, amigo? Amém. Esse ano é o ano da multiplicação de frutos. E por que nós queremos multiplicar os frutos? Porque nós nos importamos com o que é importante para Deus. Deus se importa com as vidas. E nossa preocupação é que as pessoas deixem de roubar de Deus, entrem pela porta e se tornem adoradores como nós. Amém, amigo? Amém. Que Deus abençoe você para você apontar o caminho, a porta que é Jesus. Que Deus abençoe você para você pregar o Evangelho
A mensagem do reino, que é a mensagem do arrependimento, mediante fé. Arrependimento que gera transformação, gera mudança. Mudança que gera conversão, salvação e frutos de arrependimento. Amém, amigo? Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor bem forte. Interessante, irmãos. João Batista, ele pregava sobre arrependimento também. Raça de víboras, arrependam-se. O machado já está colocado à raiz das árvores, arrependam-se. Ou a árvore vai ser cortada e lançada no fogo. Essa mensagem era a mensagem de João Batista. Chamando as pessoas de víboras. Meu Deus do céu, Jesus chama de ladrão e assaltante. João Batista chamava de víbora. Quando foi a última vez que alguém te chamou de víbora, de cobra, de serpente? Quando foi a última vez que alguém te chamou de cobra? Pelo amor de Deus, a gente ficaria ofendido. Mas João chamava todo mundo que não tinha se arrependido de víbora. João chamava todo mundo que não tinha entrado pela porta mediante arrependimento de víbora. Por que víbora? Por que serpente? Porque enquanto a gente não se arrepende, a gente é mais parecido com o diabo do que parecido com Deus. Apocalipse 12 chama o diabo de um dragão, vírgula, a antiga serpente. Enquanto a gente não se arrepende dos pecados e não entra pela porta que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que morreu na cruz pelos nossos pecados, a gente não muda, continua mais parecido com serpente, com o diabo, do que com Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, mas tem um negócio chamado pecado que furta essa imagem e semelhança de Deus da nossa vida e nos assemelha ao inimigo de Deus. Interessante que Jesus também chamou de serpente 2 vezes, igual João Batista. Em Mateus 12:33, Jesus fala assim: uma árvore boa dá bom fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Raças de víboras são pessoas que têm a boca para falar mal um dos outros, para maledizer, para ser cheia de malícia e de maldade. Quanta gente praticando mal, pensando mal, falando mal, porque parece mais com o capeta do que com o próprio Deus. Só tem um jeito de deixar de ser serpente: arrependimento. Entrar pela porta das ovelhas. Quem não entrou pela porta das ovelhas é ladrão, é salteador, está roubando Deus. Quem não entrou pela porta das ovelhas é serpente, parece com o diabo em muitas coisas. Ainda não é filho de Deus. Bem que em João capítulo 8, Jesus falou de umas pessoas que diziam que eram filhos de Deus. Jesus disse: vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Porque vocês imitam o pai de vocês. Vocês mentem que nem ele. Mentiroso desde muito tempo atrás. Pai da mentira. Em Mateus capítulo 23:33, Jesus chama de novo as pessoas de serpentes, raça de víboras. Como escaparão da condenação do inferno? Por isso eu estou enviando profetas, sábios e mestres. Mateus 23:33. Serpentes, raças de víboras, como vocês escaparão do inferno? Nossa missão como igrejas é tirar as pessoas da rota do inferno. Igreja não é lugar de ficar dando conselho, autoajuda, simplesmente. Igreja é lugar de ganhar pessoas, tirar pessoas do inferno e consolidar na fé e ensinar e enviar as pessoas a se multiplicarem. Parece que hoje em dia as igrejas têm até medo de falar de inferno. As pessoas não gostam de saber do inferno.
raças de víboras, serpentes. Como vocês vão escapar do inferno? Só tem um jeito de escapar do inferno: entrando pela porta estreita, se transformando em ovelha de Jesus. Ladrões, salteadores e serpentes são as pessoas que ainda são dominadas pelo pecado. São as pessoas que se parecem ainda com o diabo. Olha que interessante, Jesus diz assim: como é que vocês vão escapar do inferno? Verso 34, ele diz assim: por isso eu estou enviando a vocês profetas, sábios e mestres. Diga: profetas, sábios e mestres. Eu estou enviando a vocês profetas, sábios e mestres. Está cheio de serpente, está cheio de víbora, está cheio de gente indo para o inferno. E o que eu faço? Eu mando a vocês profetas, sábios e mestres. A uns vocês vão perseguir, vão até matar, mas eu envio para vocês profetas, sábios e mestres. Quem são os profetas, os sábios e os mestres que o Senhor envia hoje com a mensagem do arrependimento através da fé em Jesus Cristo? Quem são as pessoas que vão tentando interceptar os ladrões, os assaltantes, as serpentes e trazê-las para um caminho estreito, para a porta da salvação? Quem são esses profetas, sábios e mestres que o Senhor diz que envia hoje? Quem são? Como dizem aqueles teólogos corintianos: é nós, irmão. Se você faz parte, dê uma aplauso ao Senhor. Diga: eu sou profeta, eu sou sábio, eu sou mestre, eu tenho uma mensagem de salvação. Amém, amigo? Amém. Nós somos os profetas, os sábios, os mestres. Como palavra profética, como a voz profética de Deus, irmãos, os dons você tem. Depois, antes a gente era, porque a gente furtava Deus, mas nós entramos por aquela porta chamada Jesus Cristo. E tudo que Ele quis de nós foi fé, e Ele mudou a nossa vida. Hoje nós somos profetas. Deus fala pela nossa boca. Hoje nós somos sábios. Hoje nós somos mestres. Você vai ter a sua célula, vai ter a sua casa de paz, vai ministrar, porque Ele faz você um mestre. Agora, eu perguntei: quantos dons você tem? Irmãos, a gente escolhe dons, a gente escolhe, ou é o Espírito Santo que nos dá? Deus nos dá dons para que a gente possa edificar a igreja e a nós mesmos. Dons, ferramentas para a igreja cumprir a sua vocação, a sua missão, a sua visão. A visão que Deus dá para ela. Mas, dentre tantos dons, se você puder escolher um dom, qual que você escolhe? Qual que você já pediu para Deus? Que dom que você pediu? O último dom que você pediu para Deus? Você sabe. Aí, há um dom que a Bíblia diz que Deus dá a todo que pede. Pode ter um dom ou outro que você pede para Deus e Deus diz: para você não, eu vou dar para o outro, para você eu dou outro dom. Porque eu escolhi dar esse dom para aquela outra pessoa. Porque na igreja é assim, é um corpo e cada um tem a sua função dentro desse corpo. 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo explica: se Deus te escolheu para ser nariz, não fique revoltado porque você não é orelha. Cada um tem a sua função no corpo, para a edificação do corpo. Deus distribui os dons a quem Ele quer. Porém, há um dom que Deus diz: todo que pede com fé recebe. É a sabedoria de Deus. Aleluia. Amém, amigo? Meu Deus do céu, e para que serve a sabedoria? Irmãos, sabedoria é um dom tão necessário, tão importante, tão lindo, porque é a capacidade da gente fazer escolhas e não se perder. É a capacidade de a gente fazer escolhas acertadas, afinadas com Deus. Eu envio para as serpentes, eu envio para os perdidos, eu envio para ir atrás de quem está
ainda se comportando como ladrão e assaltante, eu envio meus profetas, eu envio meus sábios, eu envio os mestres. Somos nós com essa missão. Amém? Para nós apontarmos uma porta que é a porta da salvação. Quem não entra por essa porta continua perdido. Infelizmente há pessoas que ficam perto da porta. Jesus diz no texto que você leu comigo lá em Lucas 13, no verso 25 e no verso 27, ele fala sobre pessoas que vão ficar do lado de fora quando chegar o dia do juízo final. Irmãos, nós não podemos esquecer disso, igreja. Essa terra vai passar. Essa terra vai passar. Aliás, esse tempo, esse clima terrível que está fazendo, essa falta de chuva, isso que sirva para alertar as pessoas que elas precisam de Deus e que essa terra vai passar. A Bíblia prevê situações muito complicadas para o futuro da terra. Essa terra vai passar. Mas há pessoas que vão hesitar e não vão entrar por essa porta chamada porta de salvação. Não vão se arrepender dos seus pecados, mas vão ficar perto da porta, sem comprometer-se com ela, mas perto. E Jesus fala 2 vezes, vai ter um momento quando a porta vai se fechar. E pessoas vão ficar do lado de fora. E depois que a porta se fechar, vão querer uma nova chance. Mas não vai ter mais chance, a chance é agora. A chance é para este tempo. Este é o tempo da salvação. E Jesus diz que pessoas vão ouvir do lado de fora da porta: eu não conheço vocês, eu não sei de onde vocês são. Eu não conheço vocês, eu não sei de onde vocês são. Quem vai dizer isso? O próprio Yeshua, o próprio Senhor Jesus. Eu não conheço vocês, eu não sei de onde vocês são. Olha que interessante. O Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 2, lá no final do capítulo, a Bíblia diz que Jesus Cristo conhecia as pessoas sem que elas falassem nada. Que ele sabia do que tinha dentro das pessoas, sem que ninguém lhe desse testemunho. Inclusive, o final do capítulo 2 de João fala que, numa festa da Páscoa, algumas pessoas disseram que creram nele, mas ele não confiou nelas. Não que alguém tivesse falado dessas pessoas para ele, mas porque ele viu o que estava dentro das pessoas. A Bíblia diz que ele nos conhece tão bem, que até a quantidade de fios de cabelo que nós temos na nossa cabeça, ele é capaz de saber. A Bíblia diz que antes de eu falar, ele já sabe das minhas palavras. Como alguém que é onisciente, sabe o que é onisciente? Que sabe tudo. Como alguém que é presciente, sabe tudo antes. Pode dizer: eu não conheço você, e nem sei de onde você é. 2 vezes o Senhor diz: essa voz será ouvida por muitas pessoas no futuro. Eu não conheço vocês, nem sei de onde vocês são. Mas ele sabe tudo. Conhecer aqui significa ter aliança. Diga, ter aliança. Você que já leu a Bíblia, você sabe que o verbo conhecer, ele significa aliança conjugal até mesmo. O marido conhece a esposa conhece o marido, porque eles têm intimidade. Pois no futuro, o Senhor Jesus vai dizer para muitas pessoas: eu não tenho aliança com você, por isso você não entra para o lugar dos salvos. Teu lugar é nas trevas, no lugar de choro e ranger de dentes. E muitas pessoas vão ser surpreendidas, porque achavam que a sua forma fútil, descomprometida, era suficiente. Mas a porta da salvação só se acessa com esforço, com mudança, com dedicação, com arrependimento. Quem nunca se arrependeu dos seus pecados, ainda que tenha comido nas nossas festas, ainda que tenha
celebrada nos nossos cultos, ainda que tenha vindo frequentemente às nossas celebrações, ficará de fora. Quem nunca se arrependeu dos seus pecados ficará de fora, e o Senhor vai lhe dizer: não te conheço, nem sei de onde você vem. Isso está escrito na Bíblia. Será assim. E é isso que nós temos que pregar. Eu envio profetas, eu envio sábios, eu envio mestres que anunciem. A porta está aberta para quem se arrepende, mas ela vai fechar. E quando ela fechar, quem estiver de fora não entra mais. E você que fica flertando com a igreja e não se casa, e não se decide, e não se consagra numa aliança com Deus, ficará de fora e vai ranger o dente e vai chorar. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem que o mundo precisa ouvir. Essa é a mensagem que o mundo precisa ouvir. Profetas, mestres, sábios, que preguem o Evangelho da salvação, que preguem o arrependimento, que preguem o juízo final, que preguem Jesus Cristo, único Senhor Salvador. Amém. Amém? Essa é a mensagem, essa é a palavra que as serpentes têm que ouvir. Essa é a palavra que os ladrões e os assaltantes têm que ouvir. Essa é a palavra que o povo tem que ouvir. Junto com a ação do Espírito Santo. Se as pessoas crerem na palavra e se arrependerem dos seus pecados, eles entram pela porta e são salvos, transformados. Amém, amigos? Que Deus abençoe cada uma das nossas igrejas, para continuarmos pregando e ensinando nas nossas células, nas nossas casas de paz, nos nossos cultos, nas nossas redes, nas nossas gerações celulares, nos nossos grupos fiéis, nos nossos congressos, nos nossos seminários, nos nossos encontros. A mensagem, o Evangelho do Reino de Deus, o poder de Deus para a salvação de quem crê e se arrepende dos seus pecados. Amém? Se você concorda com isso, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Arrependimento é algo tão poderoso que transforma uma serpente numa ovelha. Arrependimento é algo tão poderoso que transforma uma serpente numa ovelha. Um ladrão, um assaltante num adorador, num servo de Deus. Arrependimento é algo tão poderoso que transforma uma serpente numa ovelha. Um assaltante, um ladrão, num adorador legítimo, num filho de Deus. E essa é a palavra que tem que retumbar por essa Campinas, por esse Jardim São Fernando, Campo Belo, região metropolitana e pelas nações da terra. Amém, amigo? Amém. Esse é o nosso compromisso com Deus. Anunciar essa palavra poderosa para transformar vidas. Amém? Que você planeje grandes coisas para Deus no seu ministério. Que você que recebeu essa incumbência de ser profeta, sábio e mestre, para anunciar essa palavra, que você planeje fazer muitas coisas em prol de que essa palavra alcance o máximo de pessoas. Amém? Que mais e mais gente se disponha a trabalhar nesse projeto, em nome de Jesus. Amém? Eu queria terminar essa palavra dizendo que tem algo muito bonito aí nesse texto para nós pensarmos nessa noite. Jesus fala do arrebatamento da igreja aqui. Quantos creem que vai haver um dia quando nós seremos arrebatados e vamos nos encontrar com o Senhor nos ares? Amém, amigo? A Bíblia diz lá em Lucas 13, 29, diz assim: vocês verão Abraão, Isaac e Jacó, todos os profetas reunidos no reino de Deus. Verso 29, pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares na mesa, no reino de Deus. Abraão vai estar lá, Isaac vai estar lá, Jacó vai estar lá, todos os profetas estarão lá. E a Bíblia diz: e muita gente
do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Jesus, eu entendi lendo esse texto, que o arrebatamento o centro do arrebatamento, parece que as pessoas vão ser reunidas nos céus de Jerusalém. Essa é a ideia. Interessante que se você pega um mapa do mundo, Jerusalém é como que se fosse um umbigo do mundo, o meio do mundo, o meinho do mundo. Aquele pedacinho de território, tamanho do menor estado do nosso país, tamanho de Sergipe, mas é o meio do mundo. E Jesus diz, vai haver um dia, quando nestes céus de Jerusalém, Abraão, Isaque, Jacó, os profetas, vão se unir a muita gente que virá do Oriente em relação a Israel, do Ocidente em relação a Israel, do Norte e do Sul, e vão celebrar na mesa do reino de Deus. Ele falou de mim e de você. Ele falou de nós. Nós estaremos lá sentados na mesa dos salvos, sentados na mesa, junto com Abraão, Isaque, Jacó, Isaías, Jeremias, Daniel e todos os João Batista. Estaremos lá. Quando ele fala do Ocidente, está falando de nós. Está envolvendo nós. Somos nós. Estaremos lá. E não vamos sozinhos. A porta ainda está aberta. Há muita gente precisando ser transformada. Tem muita gente que ainda é serpente. Foi criado para louvar, foi criado para adorar, foi criado para dar glórias ao Criador, mas vive longe desse projeto. Rouba a glória de Deus, rouba a adoração a Deus, rouba a honra a Deus. É ladrão, é assaltante. Porque não entendeu a revelação da cruz, porque não conheceu ainda a porta, e não se arrependeu. Há muitas pessoas que ainda são serpentes, têm maldade, têm malícia, são pecadores, porque não se arrependeram. Mas nossa missão hoje, nós somos os profetas, nós somos os sábios, os mestres, que experimentamos esse poder, que é o poder de Deus, que transforma a serpente em ovelha, que transforma ladrão e assaltante em adorador em servo. Glória a Deus. Nós somos incumbidos hoje de levar essa palavra para o mundo todo, porque a porta ainda está aberta. Que Deus nos abençoe para que no dia do arrebatamento, lá no dia, descrito no verso 29 de Lucas 13, o dia quando eu e você estaremos lá junto com Abraão, Isaque, Jacó, os profetas, que a gente possa levar muito mais gente. Nosso desejo é levar multidões. Amém. Por que eu quero que a minha igreja cresça? Porque eu creio nessa palavra. Pelo amor de Deus, depois que eu deixei de ser serpente, depois que eu deixei de ser ladrão e assaltante, e me tornei ovelha, filho de Deus, agora eu tenho a visão de Deus, e a visão de Deus é salvar o máximo de pessoas. Deus amou o mundo, irmãos. Uma vida vale mais do que o mundo, o planeta. Uma vida não tem preço. E Deus quer salvar, mas Ele salva pela loucura da pregação do Evangelho. Só tem uma porta para a salvação, nenhum outro há entre os homens, a não ser Jesus Cristo. Ele é a porta. A tempo e fora de tempo nós temos que aproveitar as oportunidades para levar muita gente conosco por essa porta, muita gente. Amém, amém? Que hoje você se renove na sua disposição de anunciar o Evangelho. Reconsagre sua vida em prol de trabalhar para povoar o céu. Em nome de Jesus. Pode ser a serpente mais venenosa que tiver. Pode ser a pessoa mais perigosa que for. Tem salvação se se arrepender. Tem salvação. Amém, amém? Amém. Tem salvação. Mas como é que vai se arrepender? Se não ouvir a palavra. E como é que vai ouvir a palavra? Se não há quem pregue. E como vai pregar? Se não foi enviado. E como é que vai enviar? Se não tem visão. Mas graças a Deus,
que eu estou aqui numa grande igreja, e tem uma grande visão de alcançar as nações da terra. Graças a Deus. Fica de pé no seu lugar.